Glorifica o Senhor, Jerusalém. Salmo 147. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje, celebramos a memória de Santa Clara de Assis e recordamos a vida desta grande amiga de São Francisco de Assis, marcada pela pobreza radical, simplicidade e amor à oração. E Clara dedicou-se a viver o Evangelho de forma íntegra, confiando totalmente na providência de Deus. Assim como nós, nos dias de hoje, somos constantemente convidados a confiar em Deus totalmente. E o salmo de hoje já traz uma relação direta, por assim dizer, com Deuteronômio, capítulo 10, dos versículos 12 ao 22, é a primeira leitura de hoje, onde no salmo há uma exortação à comunidade a reconhecer as maravilhas de Deus. E na primeira leitura, Moisés recorda ao povo que é que o Senhor teu Deus te pede, senão que o temas, que andes em todos os seus caminhos, que ame e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. É um chamado não para um temor servil, mas para uma reverência que nasce do amor. E o Salmo celebra um Deus que cuida, protege e sustenta, enquanto Deuteronômio nos lembra que nossa parte nessa relação é corresponder com amor, fidelidade e serviço. A lógica relacional. Deus abençoa, nós glorificamos. Deus abre os céus, nós abrimos o coração. E glorificar o Senhor é reconhecer que a nossa existência não é fruto do acaso, mas de uma vontade amorosa que nos envolve. E se pensarmos em Jerusalém como símbolo de uma identidade da força do povo de Israel, o Salmo descreve isso como um processo profundo, onde traz a dimensão de fortalece as trancas das tuas portas. Deus fortalece nossos limites, protege nossa integridade emocional, abençoa teus filhos. Os filhos podem representar nossos pensamentos, afetos e sonhos que recebem um ambiente interno seguro para florescer. Os filhos, sim, representam a pessoa, mas as pessoas, elas são constituídas de pensamentos, afetos, sonhos. E Deuteronômio reforça: amar e servir com todo o coração e alma significa integrar nossas dimensões consciente e inconsciente na busca de sentido. Com isso, tanto o Salmo como o Deuteronômio nos apontam para um movimento duplo. De fora para dentro, Deus cuida, provê e protege. E de dentro para fora, respondemos com louvor, gratidão e ética no agir. Por isso, glorificar o Senhor não é apenas um ato religioso, é também um ato de cura constante, de dinâmica de vida. É reconhecer que há uma fonte de cuidado que nos permite viver com coragem. E com isso, no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 17, dos versículos 22 ao 27, temos ainda uma relação de cuidado, liberdade e responsabilidade. Jesus está falando do imposto. E é interessante quando nós temos na leitura, vejamos, naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, eles disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga.
Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-las a eles por mim e por ti. Então vejamos bem, Jesus aqui ele não está desmerecendo as realidades materiais dos nossos compromissos financeiros com as próprias responsabilidades da vida. Mas vejamos que no contexto desse texto, Jesus está falando da sua morte, de uma dimensão ápice da lógica da salvação e da espiritualidade. E com isso há ainda uma preocupação humana de outras pessoas com as questões materiais. Vejamos que aqui tudo é um movimento. Se no Salmo nós temos uma descrição de um ego fortalecido, com portas e trancas bem ajustadas, simbolizando limites saudáveis, uma estrutura psíquica protegida é capaz de lidar com o mundo sem se dissolver nele. Em Deuteronômio fala de um ego integrado, que internalizou os valores, a lei no coração e age com ética, não por medo, mas por desejo de coerência. E em Mateus, vemos um ego maduro que não precisa afirmar sua liberdade de forma infantil ou defensiva, mas é capaz de abrir mão de direitos para preservar o vínculo e evitar conflito desnecessário. É o que Jesus diz. Para não causar polêmica, a resposta não é para causar polêmica, a resposta é sempre para trazer uma reflexão e uma mudança de proposta de vida. Com isso, na dimensão, quando Jesus diz, para pegar a moeda no peixe, o imposto aqui citado é o de dracma, uma contribuição anual para a manutenção do templo de Jerusalém, conforme está em Êxodo 30, dos versículos 13 e 16. Jesus, ao responder, sabe muito bem sobre o tributo religioso. E para Jesus não é uma questão diferente. Como filho de Deus, ele pertence à família real do templo e por direito está isento. O filho do dono não precisa pagar para entrar na casa dos pais. Mas mesmo assim, Jesus decide pagar. A lógica de Jesus, nos versículos 25 e 26, os reis da terra cobram tributo de quem? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro responde: dos estrangeiros. Logo, os filhos estão isentos. E aqui nós podemos aprofundar um pouco a nossa visão, onde Jesus revela a sua identidade como Filho de Deus, e por extensão os discípulos participam dessa filiação. E a nova comunidade unida a Cristo não depende do templo físico para estar em comunhão com Deus, porque Cristo é o novo templo. E na verdade nós não precisamos de um vínculo material tão somente para mostrar a nossa fidelidade a Deus. E novamente, quando Jesus afirma com liberdade, mas para que não escandalizemos, vai ao mar, é uma caridade acima do direito. A liberdade não é licença para provocar conflito, conflito desnecessário. E Jesus antecipa, no pequeno gesto de pagar, o que fará de forma suprema na cruz: abrir mão de sua prerrogativa divina por amor à humanidade. E é interessante que encontrar a moeda na boca do peixe é algo bem singular. É um simbolismo bíblico do mar e do peixe. O mar é no imaginário judaico lugar de mistério e forças caóticas, conforme nós podemos ver em Gênesis e no próprio Salmos. Tirar do mar o recurso necessário simboliza domínio sobre o caos e a providência de Deus. A moeda única para os dois, Jesus diz que ela servirá para pagar por mim e por ti, sinal de comunhão e solidariedade. Cristo se identifica com Pedro e de forma mais ampla com todos os seus discípulos. E o peixe como sinal cristão. Desde cedo, o peixe, o itis, o símbolo de Cristo, aqui o peixe traz a provisão, reforça a ideia de que Cristo é quem provê o necessário para cumprir a missão. E nesse sentido, devemos sempre aprofundar no mistério de Deus. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.